Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina e hoje a gente vai falar de data comemorativa na aula de arte e na escola. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Antes de começar o tema de hoje, eu quero dar alguns recados bem importantes. O primeiro, eu quero agradecer a quantidade de inscritos aqui no canal. A gente está se aproximando de 2.000 apaixonados por arte, algo que eu nem imaginava quando eu comecei, por isso meu muito obrigado. Falando nisso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e dá aquela força. Aproveita e também deixa lá nos comentários qual é a cidade de onde você está me assistindo, para eu saber até onde o meu trabalho está chegando. Eu já falei isso em outras vezes, em outros vídeos, eu não ganho dinheiro com o YouTube, então eu faço isso aqui por amor e por acreditar que a educação acontece por meio dessa troca, por meio da interação. Então, quando vocês me interagem comigo, isso me deixa cheio de orgulho. Todos os comentários que vocês escrevem aqui nas minhas listas, nos meus comentários dos vídeos, eu assisto e coloco na minha lista de futuras gravações, então tem bastante coisa vindo por aí. Aliás, outro recado bem importante que sempre me pedem é que eu comecei a gravar uma série de vídeos que vão ao ar muito em breve. É uma série muito pedida por vocês, então se liga porque tem vídeo vindo por aí. E por fim, eu quero pedir também para que você me siga lá na rede social. Por lá a gente consegue interagir mais rápido, eu consigo receber sugestão de vídeo e também responder a perguntas. Lá tem muito conteúdo exclusivo, então me segue lá. Agora a gente vai para o tema de hoje. Muitas pessoas me perguntam sobre isso e quando eu respondo, eu sou bem radical. Por isso hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre data comemorativa na escola e na aula de arte. Dia do Índio, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Água, Dia da Terra, Natal, Páscoa, Festa Junina e por aí vai. Vamos lá. No vídeo que eu postei sobre 4 coisas para a gente não fazer na aula de arte, uma delas era trabalhar datas comemorativas. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e entender o motivo disso. Eu vou começar falando primeiro dos termos legais que vão nortear a educação. Se você conhece a LDB de 96, o PCN de 97, Diretriz Curricular Nacional, BNCC de 2020, você sabe que em nenhum desses documentos a escola deve trabalhar esses temas e abordar essas datas comemorativas, mas a gente vai além. Você pode falar assim, Rafael, mas é que data comemorativa são temas que atravessam os componentes curriculares. Calma, vamos relembrar quais são os temas contemporâneos transversais? Meio ambiente, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo, economia e saúde. Veja, aquilo que atravessa os conteúdos são os sistemas contemporâneos transversais. Eles devem nortear o currículo. E em nenhum momento até agora a gente falou de data comemorativa. Mas, Rafael, não tem uma lei que obriga o ensino da cultura indígena? Como que eu não vou celebrar o Dia do Índio? Vamos primeiramente relembrar que o termo que a gente deve usar hoje em dia não é mais índio, e sim indígena. Tem um link aqui na descrição desse canal sobre o canal Sexta Black que vai explicar essas mudanças de nomenclatura. A Lei 11.645 de 2008 vai falar o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Percebam que aqui a gente não está falando de uma data específica, e sim do período escolar como um todo. Adianta pintar a bochecha das crianças lá do 2º ano com tinta guache, fazer um cocar de papel e não falar nada sobre a cultura, sobre os costumes, mostrar a importância da preservação das terras indígenas? Então não se trata só do dia 19 de abril, mas sim do ano todo, em diversos momentos. E como a lei orienta, não é só a arte que deve trabalhar, são todos os componentes curriculares que devem se envolver nesse ensino.
Então, a gente precisa falar sobre cultura para aumentar o repertório, diminuir o senso comum quando a gente fala dos indígenas. E quando trabalhamos o 7 de setembro, o Dia da Pátria, a Proclamação da República, Dia do Soldado, o que essas datas significam efetivamente? Faz sentido trabalhar isso? Para saber mais sobre isso, eu convidei a Camila Souza, que é professora, minha colega. Ela é professora de História e mestre em Educação. Vamos ouvir o que ela fala sobre a sua visão de professora de História de trabalhar datas comemorativas. Oi, Cami! Olá, Rafael! Olá, professores e professoras! Muito obrigada pelo convite para passar aqui neste canal tão divertido que visa pensar o nosso fazer como professor e a aprendizagem das nossas crianças. E você está me chamando para falar justamente sobre datas? Uma professora de História falando sobre datas? Pois bem, as datas comemorativas nas aulas de História eu vejo a partir de três vertentes especificamente. A primeira delas é a questão das datas cívicas. Assim como eu, muitos de vocês provavelmente tiveram educação moral e cívica nas escolas, mas as datas comemorativas hoje a gente precisa pensar através de uma outra perspectiva, não na perspectiva de imposição, que as nossas crianças saibam o decore salteado, hino da bandeira, hino da independência, mas a gente refletir, será que elas sabem por que aquela data é um feriado? O que aquilo significou para a história do Brasil? E que isso pode variar também de uma região para outra. Vamos pensar, por exemplo, a 7 de setembro, a independência do Brasil. Será que basta encher a escola de bandeiras do Brasil, pintar tudo de verde e amarelo? Se nós fazemos isso também durante a Copa do Mundo de futebol? As crianças, será que elas entendem o que significa o Brasil se tornar independente? Que tal trabalhar então com elas no sentido dessa palavra? O que é independência? O que é independência para uma criança? O que é independência para a cidade? Porque as cidades também comemoram a sua emancipação, o aniversário da cidade significa ela ser promovida a uma cidade. Então, o que é esse sentido de independência? E pensando em trabalhar em palavras, a segunda perspectiva também me leva a um tipo de data que aparece bastante nas aulas de história, que é, por exemplo, as datas comemorativas, mas que na verdade não tem exatamente uma função de comemoração. Elas têm a função de marcar uma história e muitas vezes lutas e conquistas. É o caso do 8 de março. Será que é comemorativa a data, o Dia Internacional da Mulher? A mesma coisa o 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. É data de comemoração? 20 de novembro. Mas eu quero trazer como exemplo o dia 13 de maio. Dia 13 de maio é uma data comemorativa em que devemos fazer uma festa com as nossas crianças? Dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. Será que não é o momento ideal para trabalharmos com os nossos alunos o que significa liberdade? Liberdade para um povo e que a gente pode exemplificar a liberdade para diferentes povos e pensarmos como a liberdade se aplica na nossa sociedade para diferentes pessoas? E a minha terceira perspectiva não fica só nas aulas de história, vem também as nossas aulas de ensino religioso, que são as datas que têm relações com culturas religiosas, que é o caso da Páscoa, por exemplo. A Páscoa tem um sentido religioso. É um feriado. As nossas crianças ficam ansiosas para ganhar um chocolate. Mas será que faz sentido a gente ficar procurando o verdadeiro significado da Páscoa? Se esse significado varia de uma religião para outra? Será que a gente leva essa diversidade desse entendimento sobre a Páscoa para a sala de aula? Pintar um coelho, pintar um ovo de Páscoa, está falando do significado da Páscoa para o cristianismo, para os judeus, para o islamismo? Ou está falando da nossa, não origem, mas o que a gente herdou da cultura de outros povos, muitos povos, inclusive chamados povos pagãos, e não de religiões monoteístas. Então, pensar essas datas é pensar a diversidade, mas pensar principalmente, professores, a intencionalidade. Nada que nós fazemos na escola é passatempo. Nada que nós fazemos na escola é só por fazer ou só para tirar fotos e provar para alguém que nós fizemos. O que nós fazemos na escola precisa ter
intencionalidade pedagógica. E o que nós fazemos vai marcar as nossas crianças e vai marcar a sua formação como um cidadão, a formação integral desse estudante. E estas datas podem sim ser representação dessa formação integral. Então, às vezes, deixar uma ou outra data de lado, não trabalhar porque não é o melhor momento ou porque o calendário está muito apertado, não vai fazer mal. Pelo contrário, insistir em datas que não têm sentido pode ter um efeito mais prejudicial do que não trabalhar. Então, veja bem, qual data é relevante para trabalhar com o primeiro ano do ensino fundamental e quais datas são relevantes de se trabalhar com o nono ano do ensino fundamental? Qual data é relevante para se trabalhar nas aulas de história e qual é relevante para se trabalhar nas aulas de matemática? Bom, Rafa, isso é só um pouquinho da minha opinião, mas eu já falei demais e jogo aí a bola para você, para a gente continuar pensando essas datas, esse calendário no nosso fazer pedagógico. Um beijo e até a próxima! Pois é, além disso tudo que a Cami falou, como a gente falou, na maioria das escolas, a gente tem 1 ou 2 aulas no máximo de arte por semana. Você precisa trabalhar dança, teatro, música, artes visuais, artes integradas. Você realmente ainda encontra tempo para trabalhar a data comemorativa? E como é que ficam os conteúdos de arte quando você para tudo o que você está fazendo para trabalhar essas datas? E você já se perguntou quem é que teve a ideia de trabalhar com data comemorativa na escola? Pois eu fui atrás de alguns artigos sobre o assunto e olha só esse trecho que eu encontrei no artigo intitulado Datas Comemorativas, um parênteses no planejamento. Ela é escrita pela Raquel Policarpi e é uma citação da Luciana Osteto. Vamos ver. É certo que as crianças trazem para a creche o que vivem ou ouvem fora dela. Mas será argumento suficiente essa evidência? Qual é o papel da instituição de ensino? Repetir e reproduzir o que circula na sociedade em geral? Ou discutir e questionar os conteúdos e vivências que as crianças trazem? É apenas respeitar a realidade imediata da criança ou ampliar a sua visão de mundo? É discutir e negociar significados ou é legitimar um sentido único vinculado nas práticas comemorativas de consumo? Ou seja, quando a gente só faz a atividade porque sempre foi assim, a gente não reflete, a gente não gera conhecimento, a gente não ensina coisas novas, a gente apenas copia. Você pode ler o artigo completo pelo link também que está aqui na descrição do vídeo. Ah, Rafael, mas na minha escola não funciona assim. Sobra tudo para mim enquanto a professora de arte. Eu preciso fazer todas essas coisas porque a escola manda. Sim, mas também é o seu papel enquanto professor, enquanto professora de arte, mostrar para a escola que o conceito de ensinar arte mudou. Manda esse vídeo para a coordenadora, para a pedagoga, para a diretora. Muitas vezes as pessoas que estão lá na escola te pedindo para fazerem isso é porque tiveram uma formação na época que isso era normal. Nossa, Rafa, mas então quer dizer que nunca mais vai ter festa junina, brincadeirinha, bandeirinha, quadrilha na escola? Claro que vai. Como disse o professor Vasni lá num outro comentário que ele deixou num outro vídeo meu, esse momento é fundamental na escola porque ele promove a socialização, a interação, a integração escola-família e a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Mas não na hora da aula de arte que as crianças deveriam estar aprendendo conteúdos e se desenvolvendo. Então vamos pensar também que a família ela não precisa se envolver só lá na festa junina. Pode ter a feira de ciências, pode ter o festival de arte, o festival de talento, concurso de literatura. E aí, me conta, você já fez alguma dessas práticas? Se fez, como foi? Eu estou pensando em fazer um vídeo explicando quais são os passos para a gente programar um festival de arte na escola. Diz aí nos comentários se você tem interesse, também pode mandar lá na rede social. Além disso tudo, tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Muitas escolas já até mudaram esse conceito para falar do Dia da Família, o que eu acho ótimo. Eu já falei sobre como essas datas surgiram, nessa intencionalidade de movimentar o comércio, e isso deve ser uma discussão que tem que ser levada lá para a escola. A gente precisa entender que não adianta usar uma data para comemorar algo e não contextualizar isso nos outros 364 dias do ano. E o último ponto que eu quero levantar, ele é bem importante e bem polêmico também. Você comemora em junho a fogueira de Xangô? Em novembro você comemora o dia da Umbanda? Aí você vai falar, nossa, Rafael, mas isso aí é coisa de religião. Sim, assim como o feriado da Páscoa, do Natal. Se você trabalha a sua religião, você não pode exigir que o outro professor não trabalhe a religião dele. E só lembrando, o Estado é laico. Bom, para terminar, eu fiz uma listinha de coisas que você pode se questionar antes de trabalhar uma data comemorativa. 1.
Muitas vezes a gente pensa nas datas comemorativas a partir daquilo que a gente acredita, da nossa religião, da nossa cultura e daquilo que falaram pra gente quando a gente era aluno. Então o primeiro passo é você se perguntar, você sabe por que você está fazendo aquilo? 2. Você sabe a origem dessa data, dessa comemoração? Os alunos sabem? Essa data realmente significa alguma coisa ou ela é só ilustrativa na escola? E 3. Quando você trabalha o Dia da Água, por exemplo, você promove uma manutenção desse conteúdo durante o ano todo ou só se restringe a esse dia? Vejam, aqui eu não quero apontar os seus erros, nem condenar o trabalho de ninguém, nem falar que você está fazendo errado. Eu só quero que a gente reflita e entenda que muitas vezes a gente está fazendo dentro da escola aquilo que fizeram com a gente lá nos anos 70, 80, 90 e nem reflete o motivo. Na descrição do vídeo aqui tem os links que eu falei durante a minha fala. Por hoje é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, manda esse vídeo através do ícone e compartilhar para quem está com dúvida no assunto. E não esquece de me seguir lá na rede social, porque lá tem bastantes conteúdos exclusivos. Eu fico por aqui, até breve, tchau!